Fala galera, Pedro Sacardo na área, tá começando mais um podcast aqui no Laranja Pulsante, o segundo dessa nova temporada. Hoje a gente vai falar bastante sobre o Campeonato Paulista que inicia nessa quarta-feira, dia 31 de julho. E para isso a gente traz um convidado aqui muito especial, a primeira vez dele nos nossos estúdios, digamos assim, Vinícius Guimarães do Camisa 23. Fala Vinícius, tudo bem contigo? Fala Pedro, é um prazer estar participando aqui do podcast do Laranja Pulsante. Eu faço questão de falar isso em todos os programas que eu participo, seja de podcast, texto, live, que eu admiro muito todo mundo que produz conteúdo sobre basquete brasileiro e está nessa caminhada aí que eu sei que não é fácil. Então, eu incentivo mais gente a produzir, quem está produzindo eu respeito demais e ajudo sempre que é possível. Então, é um prazer estar aqui podendo conversar com você sobre o Campeonato Paulista, né, basquete brasileiro. Nós que agradecemos sua presença, Vini. Bom, sem enrolar muito, vamos partir direto para o nosso tema, então. Bom, depois de praticamente aí 50 dias da final do NBB, teve o período de transferências, né? Aquela pré-temporada de preparação das equipes, e enfim, a bola vai subir. Como eu falei, o Campeonato Paulista começa nessa quarta-feira e teve algumas mudanças em relação à última edição do estadual. No último ano foram 10 participantes dispostos num único grupo, com todas as equipes avançando também. Dessa vez são 13 equipes inscritas para o Campeonato Paulista e separadas em dois grupos. O grupo A tem 7 participantes e contém América de Rio Preto, Franca Basquete, Liga Sorocabana, Mogi das Cruzes, Osasco, Pinheiros e São Paulo. Na chave B tem Bauru Basquete, Corinthians, Paulistano, Rio Claro, São João de Boa Vista e São José dos Campos. Vini, há alguns anos a federação acabou adotando um critério um tanto quanto particular. Ele privilegia as equipes menores, que tem um calendário aí de 2, 3 meses, em alguns casos, e acaba estendendo a participação dessas equipes, já meio que garantindo sua presença nos playoffs da competição. Dessa vez não é diferente. A princípio, como eram apenas 12 inscritos e a Liga Sorocabana acabou entrando depois, praticamente no estouro do cronômetro aí, então o grupo ficou com 7, então da chave A apenas um não passa, mas da chave B já está todo mundo garantido na segunda fase. Te agrada esse formato de que as equipes praticamente já tenham a vaga segurada nos playoffs? Você acha que tira o espírito competitivo nessa primeira fase, faz com que torne-se algumas partidas assim um pouco mais com caráter mais amistoso, ainda de pré-temporada? O que você acha disso? Não gosto, Pedro. Assim, eu respeito demais o Campeonato Paulista, todo mundo que organiza. Acho que é disparado, né? Todo mundo sabe disso. É o campeonato mais competitivo estadual do Brasil. Mas eu sempre bati nessa tecla, né? Porque, assim, claro que o formato mudou. A gente tem dois grupos em relação às últimas competições, que foi um grupo só. Mas todo mundo classifica. E é o que você falou, tira um pouco da competitividade e, assim, perde um pouco fica menos atrativo essa primeira fase, né? Porque, assim, é, como todo mundo avança, não importa, principalmente para as grandes equipes, o lugar que você vai avançar, né? Assim, claro que ela não vai classificar em último para pegar o melhor do grupo adversário, mas dá a possibilidade para eles de colocarem um pouco mais o pé no freio, tratarem algumas partidas como se fosse amistoso e realmente dar mais espaço ou tirar um pouco dos jogadores principais, dar mais espaço para a molecada, que é um negócio que eu gosto. Eu vou falar a verdade que no começo do primeiro turno dos últimos anos a gente teve os jovens das categorias de base dos principais times, Franca, Paulistano, entrando bastante. Eu acho que é legal, sim, mas também tem que ter um limite nisso, né? Perde um pouco, sim, o valor do campeonato na fase de classificação e da atratividade, sinceramente. Porque se um jogo não vale nada, por que o torcedor vai? Por que o torcedor vai assistir, principalmente se o time que poderia estar com força total não está para preservar seu jogador, né? Então tem esse ponto. Mas é claro que nos playoffs a gente sempre vai ver uma competitividade muito grande, porque afinal de contas é um título. E é importante a gente ressaltar que essa mudança de distribuição em dois grupos se dá para enxugar um pouco o calendário que já é bem apertado, né? Esse ano ainda tem a Copa do Mundo de Basquete da China, que vai ser realizada
a partir do dia 31 de agosto até o dia 15 de setembro. Então, algumas equipes têm muitos jogadores convocados e por conta disso, a federação distribuiu as equipes em dois grupos para enxugar um pouco essas rodadas, até porque aumentou também o número de equipes participantes nessa temporada, numa clara medida de não sobrecarregar algumas equipes que devem ter muitos desfalques por conta da seleção brasileira e algumas delas também, alguns gringos, principalmente do basquete sul-americano. É bom também ressaltar que apesar de todos estarem classificados, e você também ter falado dessa queda do nível técnico de competitividade, o primeiro e o segundo colocados de cada grupo avançam direto às quartas de final. Ganham uma gordurinha aí de praticamente uma semana, enquanto o do terceiro ao sexto se enfrentam nas oitavas de final para sair mais duas equipes de cada lado, né? Nesse primeiro playoff é melhor de 3? Isso, na verdade, todas as séries dos playoffs vão ser em séries melhores de 3 partidas, desde as oitavas até a final mesmo, sempre com o A segundo, final, isso, a final vai ser melhor de 3 também. também, sempre o segundo e o terceiro jogo na casa do clube de melhor campanha na fase regular. Então, desculpa te interromper, Pedro, só para completar o que eu tinha dito, que você falou, claro, eu acho que a Federação Paulista, ela até classifica todos os times, assim como você falou, para valorizar um pouco mais esses times com menos tradição, que não tem tanto orçamento, ainda dá mais jogos para eles, mais visibilidade, classificando essas equipes automaticamente para os playoffs. Mas aí, será que vale a pena tirar tanta competitividade da fase de classificação para as equipes jogarem 2 ou 3 jogos? Porque é muito difícil, principalmente esses times menores, deles classificarem, né? Pegando umas equipes com um investimento muito maior. Então eu não sei, tem que colocar na balança, porque se for para você classificar um time para jogar só mais 2 jogos e você perder muita competitividade, eu acho que não vale a pena, sinceramente. Essa é a questão. Eu também acho que eles deveriam ter visibilidade, até porque tem que incentivar, sim, novos projetos, mas talvez seria mais interessante, até para a torcida desses times menores e também para a visibilidade, o pessoal que acompanha mais basquete, começar a olhar com bons olhos essas equipes, talvez 2 times ou 4 times serem eliminados para ter essa briga pelas vagas finais e quem sabe a gente ter uma surpresa aí de um time menor classificando e tirando um grande. Eu acho mais atrativo do que todo mundo classificar. Sem dúvidas, Vini. E é interessante a gente ver que, embora esse argumento seja plausível em relação a dar uma oportunidade para essas equipes, é como você falou, 2 jogos é muito pouco. E se você for pensar em dar essa oportunidade para as equipes, tá certo que esse ano é um pouco atípico por conta da Copa do Mundo, mas poderia se pensar então em fazer, não dividir as equipes num grupo, faz turno e retorno, porque ó, né, nas circunstâncias de hoje, vamos pegar aqui os grupos. No grupo A, como tem uma equipe a mais, cada equipe vai fazer pelo menos 12 jogos na primeira fase. Com exceção do eliminado dessa chave, uma equipe das mais fracas tem 12 jogos já garantidos e mais 2, pelo menos, das oitavas de final, ou seja, 14 jogos. No grupo B, que tem um a menos, a conta é um pouquinho menor. Turno e retorno gera 10 jogos e mais 2 das oitavas, são 12. Se você fosse colocar as equipes num pote só, numa chave só, e fizesse turno e retorno, você poderia, dessas 13 equipes, classificar 8 ou até 4, se você fosse um pouco mais criterioso, mas elas teriam praticamente o mesmo número de jogos, porque seriam aí 12 partidas, né, garantidas já, e aí você levaria o grau de competitividade, né? Com certeza. Nem se for para classificar 10, aí os 2 primeiros passam direto e jogam os outros 8 as quartas de final, oitavas de final, enfim. Mas tem que ter essa competitividade para lutar pelas últimas vagas do playoff, porque esse é um negócio a gente vê, por exemplo, na NBA. Quando está tudo decidido já, as melhores equipes já sabem que vão para os playoffs e as piores equipes já estão pensando no draft. O que salva o final da temporada da NBA é a disputa pelas últimas vagas do playoff. Mesmo os times que sabem que não vão ser campeões, é muito importante classificar para os playoffs e brigar, né? Em qualquer campeonato é assim. Então é muito interessante, por um lado, você eliminar algumas equipes, mas também dar oportunidade para elas estarem nos playoffs por merecimento.
Sim. E ainda mais que a gente está falando aqui de oito, praticamente oito, nove equipes que figuram aí no NBB com expressão, né? Franca, último finalista, Mogi das Cruzes, semifinalista, tem o Pinheiros, que fez uma bela temporada regular, São Paulo aí que está iniciando, fazendo um grande investimento, Bauru, que já foi campeão da NBB, o Corinthians, que também teve um aporte muito forte para essa temporada, Paulistano, que já ganhou, Rio Claro, que está voltando agora, São José, que é tradicionalíssimo. Então é um pouco um pouco não, tô sendo bem positivo aqui. É bem ingrata a vida dos clubes menores, mas poderia ser feita algumas mudanças para que o público não fique afetado com essa medida de estender um pouco a tabela por conta dessas duas, três equipes que estão alguns degraus abaixo, né? Com certeza. Com certeza. Um ponto interessante, Vini, desculpa te interromper, Pode falar, pode falar. se por um lado essa essa escolha da Federação Paulista, digamos assim, de dividir as equipes, estender um pouco mais, dando essa tabela um pouco mais prolongada a essas equipes menores, é bom a gente também elogiar no sentido de que pela segunda temporada consecutiva, todas as partidas serão transmitidas pela TV da Federação Paulista no YouTube. Então, toda essa questão de visibilidade, ao menos nesse ponto, vai ser sanada, todo mundo vai poder assistir o jogo. Isso é importante não só para o público, para quem às vezes não tem condição de ir no ginásio ou não pode acompanhar partidas fora da cidade e acaba acessando pela internet, mas também até por questão de patrocínio, de novos apoiadores, algumas também tem questão de prefeitura, enfim. É bacana nesse sentido, né? A gente falou aqui de um aspecto negativo, é bom também a gente salientar algo bem positivo que a federação implementa pela segunda temporada consecutiva. Sensacional. Isso realmente é muito importante. E assim, parabenizar, além da federação, o trabalho da GCS Esportes com o Jota, que é o narrador e que comanda tudo lá. Eu participei nessa última semana das transmissões da Copa Sul-Americana de Basquete, de base, né? Que aconteceu no Clube Espéria, do Sub-14, quer dizer, do Sub-12 até o Sub-17. E foi a GCS Esportes que transmitiu. Eu pude comentar ao lado do Jota. E assim, o pessoal não sabe como que é uma transmissão, os bastidores, porque não tem ninguém. O Jota faz tudo ali por trás e ainda narra. Um trabalho sensacional e que ajuda demais, igual você falou. Não só o patrocinador, mas também as equipes que já têm a transmissão ali podem estudar seus adversários, os jogadores e, é claro, a torcida, né? A pessoa que vai compartilhar, a pessoa que vai dar repercussão. Isso que é o basquete, por isso que existe o esporte, para todo mundo curtir e, né, aumentar a visibilidade e encontrar mais torcedores, mais fãs aí do esporte. Então é essencial. A gente vê o NBB sendo o precursor dessa questão das transmissões e a Federação Paulista foi atrás. E agora transmitindo todos os jogos está muito legal mesmo. E também um negócio que eu quero destacar é que a Federação Paulista mudou o site deles, né? Outra coisa que eu já criticava faz tempo, então dá para ver que eles estão aí sempre buscando melhorar. Tá? De deixar aí meus elogios para a federação. É importante que a Federação Paulista, a GCS Esportes também tenha como referência a Liga Nacional de Basquete e o produto que é o NBB, justamente por conta disso. Como você falou, você tem mais propriedade para falar, porque você estava na última semana no evento, mas a gente vê que há 2 anos atrás, as transmissões foram feitas apenas nos playoffs, uma espécie de um laboratório para ver como que seria. A galera gostou, tem todo esse esforço do Jota, foi implementado na última temporada desde a primeira rodada até a final do Campeonato Paulista, já com mais duas câmeras, né? Que antes era só a câmera não estática, Sim, mas posicionada apenas no meio de quadra, agora tem câmera também nos dois garrafões. Às vezes também tem às vezes não, sempre tem a presença de um comentarista ali para dividir a cabine de transmissão com o Jota. E como você falou também o site, né? Tá totalmente reformulado, agora é mais fácil de acompanhar as estatísticas, isso é importante também para os clubes estudarem juntamente com as imagens, para nós da imprensa também poder fazer análise dos resultados, dos desempenhos. É importante essa referência e esse crescimento. É um passo de cada vez, mas que vai estruturando um campeonato que a federação tá aí há 95 anos, né? Como eles mesmos colocaram no site.
E a gente vê que nesse processo de digitalização, de informação do conteúdo, todo esse processo midiático de hoje em dia, a federação tentando acompanhar, dando um passo de cada vez, mas no caminho certo. Sem dúvidas aí, Pedro, você falou tudo. Espero assim que esse trabalho também seja refletido na base. Eles estão transmitindo alguns jogos de base também, estatísticas de base eles também estão fazendo, porque e que isso é o mais importante, que isso também se espalhe pelas outras federações do país, né? Porque eu já vejo algumas federações, principalmente de Santa Catarina, do Paraná também, elas se esforçando nesse quesito de estarem atualizadas na internet, postar conteúdo. O Brasil é muito grande, por isso que, por ter dimensões continentais, quanto mais a presença dessas organizações na internet, melhor, porque aí sim que a gente vai ter um contato maior entre as regiões e isso só engrandece o basquete, facilita muito em relação à filosofia de jogo, né, todo mundo está na mesma página para como que eu vou falar, estabelecer uma cultura realmente de basquete em todas as partes do país. E é importante essa integração, né, esse acompanhamento de outras praças nesse quesito de sistema estabelecido, de acompanhamento digital, porque a gente vê muitos clubes, também por questões técnicas, buscando vagas em campeonatos estaduais fora da sua localidade, em busca de uma maior visibilidade, de uma preparação Sim, melhor para o NBB, e a gente tem tudo isso no Campeonato Paulista, a gente vê que cada ano é estudado e é estabelecida alguma modificação positiva, como a gente já ressaltou aqui diversas, né? com certeza. Eu acho que a Federação Paulista agora ela tem que agir como uma referência, né, de federações e passar esse tipo de informação, experiência para as outras federações para que a gente cresça junto, porque isso também só favorece o basquete brasileiro e, consequentemente, São Paulo. É isso mesmo. Bom, vou dar uma passada aqui para um outro tema. Em relação a essa disparidade técnica das equipes, e até por conta desse formato que a gente já criticou aqui anteriormente, muitas das equipes grandes acabam não privilegiando, no primeiro momento, o Campeonato Paulista. Durante alguns anos, o Bauru jogou com a equipe de base, algumas outras equipes, como você falou no ano passado, deram espaço para os garotos, isso é importante, mas também por conta dessa disparidade técnica. Enquanto isso, os times menores, que não têm calendário garantido para o ano todo, têm feito uma preparação mais longa. Inicia-se antes, faz uma pré-temporada mais forte, enquanto alguns times ainda nem fecharam os elencos. E você acha que essa preparação mais longa das equipes, teoricamente mais fracas tecnicamente, pode compensar esse desnível técnico entre elas? Cara, eu acho que assim, pra um time que não tem um calendário de ano inteiro, né, igual as grandes equipes, eles têm que ter essa preparação maior sim, até porque é, é a principal competição que eles vão disputar. Então, se um paulistano da vida, um Franca, entra no Campeonato Paulista já para entrosar a equipe realmente e colocar em teste suas jogadas, fazer ajustes, essas equipes menores elas têm que entrar já com todos os ajustes feitos, com o time entrosado, sabendo todas as jogadas, sabendo o que fazer em todos os momentos, o técnico conhecendo todos os jogadores, porque esse é o momento deles, né? É um momento pro time pro time grande, para um time que vai disputar NBB, de começo de temporada é óbvio que eles vão com uma pegada um pouco mais leve, enquanto essas equipes vão com uma pegada totalmente diferente, né? É interessante também ver essa diferença de prioridades aí. Eu acho que sim, realmente. Eu acho que, principalmente nas primeiras partidas, a gente vê, se eu não me engano, teve uma partida do Osasco ano passado que eles realmente fizeram frente não sei se foi Bauru ou se foi, não sei, São José, não sei, agora não lembro, mas que eles realmente fizeram um jogo duro. Paulistano também, eu acho que o Paulistano foi pegado lá, realmente no Paulistano, né? Que o Osasco jogou de igual para igual, mesmo um time muito inferior. Então, assim, com certeza faz. Com certeza faz um período de treinamento maior para combinar as jogadas, estabelecer padrão tático, muito, muito, é um diferencial muito grande. Até aproveitando que você citou Osasco,
há 3 anos atrás, o Osasco teve um início de campeonato paulista ali muito forte, chegou a liderar o seu grupo, que há 3 anos atrás não era também um grupo só, né? Era mais ou menos nesse formato de dois grupos, mas tinha um certo sarrafo ali, se eu não me engano, uma equipe ficava de fora. Mas o Osasco começou tão bem por conta dessa preparação um pouco mais antecipada, que chegou a liderar ali por 4, 5 rodadas, praticamente o primeiro turno inteiro. Depois as equipes Sim. maiores foram, né, evoluindo, retomando o padrão tático e técnico, e aí foi ficando difícil para o Osasco, mas isso permitiu que a equipe chegasse na pós-temporada, fosse para os playoffs e tivesse uma visibilidade maior. A gente sabe o quanto isso é importante, porque o Osasco já há alguns anos tenta reunir condições financeiras e técnicas de ingressar na Liga Ouro, né? Agora não vai ser mais a Liga Ouro a partir desse ano, mas para pensar a longo prazo, ali a 2, 3 anos, numa possível participação no NBB, né? Seria importantíssima a cidade ali da Grande São Paulo, mais uma, né? Já tem Paulistano, Pinheiros, Corinthians, agora São Paulo, seria mais um time ali para os amantes do basquete da capital. Exatamente. E assim, eu acho que é muito interessante, a gente pensa assim, a equipe pequena, ela não, o que ela vai fazer num Paulista desse, né? Porque ela não tem chance de título, ela não vai bater de frente com as equipes, mas, cara, o Osasco é um exemplo perfeito do que a gente pode falar, assim, é uma equipe que tá começando agora e tá num Paulista tão forte como esse, ajuda demais em relação à experiência, em relação ao projeto amadurecer ao lado de projetos já fortes, né? As referências estão ali sendo enfrentadas, né, na quadra. Então, assim, é muito importante que eles joguem o Campeonato Paulista. Já, quantos anos já que eles estão jogando? Se eu não me E não engano, estão. quatro. Não, quantos? Se eu não me engano, quatro na Elite. Então, e eles estão, assim, muito pacientes em relação a dar esse próximo passo e subir para uma divisão de acesso. Mas a gente vê que é um projeto bem legal, que já arranjou patrocinadores, enfim. Eu acho que quando eles subirem para a divisão de acesso, eles vão estar muito mais maduros do que algumas equipes que sobem de qualquer jeito e montam um time na hora, sabe? Então, para esses times, o Campeonato Paulista é meio que um laboratório para ver o que dá certo e o que dá errado, né? Como lidar com certas situações no adulto, um campeonato forte. Então, é outro esquema para eles, né? E eu acho que é muito interessante para essas equipes. Sim, até porque se você não consegue simular questões de gastos por conta de ser um regional e a proximidade geográfica baratear muitos custos, mas tecnicamente está enfrentando ali equipes de ponta, né? Com exceção Sim, ali de provavelmente Flamengo e Minas, e até a gente vai falar disso num próximo podcast, que hoje ali estão entre as equipes ali da primeira prateleira do basquete nacional. Você tem aí Franca, você tem Paulistano, você tem Pinheiros, tem Mogi das Cruzes, equipes que, embora ainda estejam formando seus elencos, vão oferecer dificuldades reais para o Osasco. E é realmente uma espécie de laboratório mesmo. E o Osasco tem dado um passo de cada vez, não tenta dar um passo maior que a perna, como a gente já viu aí com diversos clubes. Acho que o exemplo mais claro disso é o Vasco da Gama, que foi aí com capengando durante certeza. 2 anos e agora assumiu que não tem como mais continuar. E era uma situação que estava se tornando insustentável, não só internamente para ele, mas para quem gosta de basquete, porque realmente era um projeto à parte, totalmente sem responsabilidade com esporte, com questões financeiras, com os próprios atletas, né? Sim, exatamente. Você falou tudo, agora não precisa nem acrescentar, assim nem embaixo. Então, bom, a gente já falou um pouquinho dessas equipes menores, né? E, uma coisa que, antes que eu esqueça, é legal a gente ver, no caso do Osasco, continuando o exemplo do Osasco, é um clube que os ingressos são gratuitos, tem um projeto social também com as crianças, para a categoria de base, crianças carentes frequentam o ginásio do geodésico. Também a gente consegue ver um pouquinho disso também em outras praças, né? No caso do América, se eu não me engano, que também não cobra ingresso. E a gente agora tem também a novidade que é a equipe do São João da Boa Vista.
E é bacana a gente ver, a gente reconhecer essas dificuldades dos pequenos, mas ver todos esses esforços e ver pessoas que talvez não tivessem um contato com o esporte por não terem um representante na cidade, agora poder ter contato com atletas de alto nível, ver como que funciona, ter todo esse, esse espetáculo ali para você poder contemplar, né? Sem dúvida. Agora eu não lembro se eu ouvi isso numa entrevista, com quem foi a entrevista, ou se eu estava falando com uma pessoa do meio, se era um dirigente, técnico, enfim. Mas eu lembro da seguinte frase que alguém me falou, que foi o seguinte: talvez tenha sido o Rossi, ex-presidente da Liga, que assim, muitas cidades pequenas, claro, o esporte está enraizado no Brasil, principalmente futebol. Muitas cidades pequenas veem no futebol a esperança de da cidade ser representada, né? Então, claro, o time pode estar na Série D, pode estar na Série C, tá todo mundo acompanhando lá, série, sei lá, se existe a 3 do Paulista, enfim, e tá todo mundo acompanhando lá, morre de paixão pela equipe, mas eles sabem que a equipe provavelmente nunca vai subir, nunca vai estar na elite do futebol nacional, porque é muito difícil, né? Por todos os motivos que a gente já conhece. No basquete, existe a possibilidade real de qualquer time, de qualquer cidade do Brasil, com um projeto sólido, principalmente em São Paulo, agora com o São João que você falou, subir para a elite. Agora você vai um time desses enfrentando Franca, enfrentando Paulistana, enfrentando Pinheiros, times campeões muito tradicionais do basquete brasileiro de elite, né? Então é muito importante isso, é muito legal dar essa possibilidade para a cidade de acompanhar um esporte de alto nível em que o time da cidade pode ser muito bem representado entre os melhores do país. Eu acho que isso que é o mais sensacional, que mexe com a população mesmo. Exatamente. A realidade do basquete é bem diferente da realidade do futebol e para nossa sorte a realidade do basquete hoje em dia nesse quesito é muito mais favorável do que no futebol, né? Tem toda essa Sim. proximidade, essa representatividade que a gente não vê em outros esportes, sobretudo no futebol, que é muito mais elitizado, com muito mais diferença, é muito mais um mercado, como eu posso dizer, um mercado mesmo de Já está negócios. estabilizado, né? Sim, é praticamente um balcão de negócios do que propriamente uma questão de um esporte, né? E no basquete a gente já vê todo esse engajamento, esse comprometimento, essa ligação de time, cidade. É bacana isso. Bom, Vini, a gente falou bastante desses projetos que estão iniciando agora, né? Da questão do formato, da transmissão, da visibilidade para eles. Mas chegou a hora também de falar um pouco dos grandes, né? Em outras temporadas, embora já tivesse essa questão de deixar o Paulista no primeiro momento um pouco de lado e com cautela para a disputa do estadual, a gente não via tantas equipes com dificuldades financeiras e até com dificuldades para montar o elenco que fizessem com que alguns clubes chegassem, como chega hoje o Mogi das Cruzes, buscando ainda um patrocinador master, o Bolo Basquete ainda tentando fechar seu elenco, o próprio Paulistano ainda sonda alguns nomes. São poucas as equipes das grandes que chegam com o elenco definido e que tiveram uma preparação de pelo menos 15, 20 dias para o Campeonato Paulista. A gente vê dessa vez os times chegando assim meio que, não diria que no susto, né? Porque isso seria uma falta de planejamento. Em alguns casos até que tem algumas questões, mas não chegam como chegaram em outras oportunidades, né? Ficaram um pouquinho defasados nesse ano, você não acha? Com certeza. É muita. Infelizmente, no Brasil ainda, mesmo os projetos consolidados, eles ainda passam por alguns sustos, né? Principalmente em ano que acaba o contrato com o patrocinador. Mogi, a gente já está vendo que isso está sendo recorrente nos últimos anos, infelizmente, porque o Mogi é um projeto sensacional, e acaba acontecendo mesmo, principalmente quando a equipe acaba saindo, largando tarde, né, no mercado, e aí os principais nomes já fecharam o contrato, e aí tem que buscar algum nome de fora, ou garimpar muito bem os jovens, enfim. E aí demora um pouco mais, é natural, mas eu acho que
não vai surtir tanto efeito assim, até por causa disso que a gente já conhece, né? Dos times pelo menos no primeiro turno do Paulista, pegarem um pouco mais leve. E também tem a questão dos desfalques, né? Alguns dos times que já estavam mais com um elenco mais definido, no caso do Franca, principalmente o Franca, né? Que tem aí o Lucas Dias, o Hetzheimer, selecionados na primeira lista do Petrovic, tem também a Parodi na seleção uruguaia, mas também tem alguns outros casos nos outros times de jogadores que foram convocados e por isso desfalcam suas equipes nesse primeiro momento. Você acha que essas baixas somadas a essa preparação tardia pode segurar um pouco o desenvolvimento desses clubes, principalmente porque teve também bastante troca de cadeira, né? Cara, eu acho que vai ser ao contrário, sinceramente. Vou dar um exemplo do Iago aqui no Paulistano, porque assim, o Iago já tá consolidado, né? Na última temporada um, ele deu um passo muito grande na carreira dele, porque o Jorginho, obviamente, decepcionou, e o Iago teve que assumir a posição de titular. E não estava planejado para isso, né? E ele assumiu muito bem, ele foi muito eficiente. Todo mundo entrou no hype do Didi, que tá muito certo, mas aí e o pessoal esqueceu do Iago. O Iago foi muito eficiente, sendo um dos poucos criadores do Paulistano. Ele foi muito bem na última temporada. Enfim, nessa temporada, realmente como titular e líder desse time. Então, todo mundo já sabe disso e já está consolidado. Ele vai para a seleção e aí vai dar espaço para o Ruivo, que está chegando agora e também precisa mostrar uma personalidade diferente, se consolidando, se estabilizando no cenário nacional. O próprio Jonathan, que também veio de uma passagem um pouco mais antiga pelo Pinheiros, e o Beto, que é um dos destaques do Paulistano na base, são armadores que precisam de tempo de quadra. Então, eu acho que dá oportunidade para esses, principalmente para o pessoal da base, em Franca a mesma coisa, com o desfoque do Hetzheimer dando minutagem para os pivôs da base, que são muito bons de Franca e tem muito cara ali que tem um potencial grande, porque principalmente, assim, por mais que os jogadores dominem no Sub-19 do Paulista, é muito diferente jogar no adulto, conta do jogo mais físico, é totalmente diferente. Então é importante para dar confiança para esses garotos logo no começo da temporada, eles ganharem minutagem. Eu acho que o saldo, claro que você é ruim para a equipe ter um jogador fora de série, desfoca o time por muito tempo. Saldo que é positivo por dar a minutagem para esses garotos que precisam. E é interessante ver justamente isso, que esses meninos aí saem do sub-19, tem toda essa questão de adaptação, sobretudo física, como você falou, mas eles não se intimidam, né? A gente viu o Didi aí explodindo no último ano, o Iago já há alguns anos a gente já conhece, mas também foi realmente muito bem na última temporada. E nesse ano a gente tem aí a promessa de alguns jovens do Bauru completarem o elenco. No Pinheiros também teve algumas baixas aí na pós-temporada e a diretoria resolveu apostar nos meninos. Ali tem o irmão do Jefferson Campos, tem também a questão do Danilo Sena. Alguns jovens Sim. também vão completar a equipe do São Paulo, que já estavam na Liga Ouro, mas realmente é um pouquinho diferente. O propriamente do Franca, como você já falou. É interessante ver essa integração e o quanto eles têm não só adaptação física a essa mudança, mas força mental para lidar com isso muito bem, né? Sim, sim. Até porque, assim, esses jogadores que são precoces, positivamente falando, que sobem quando tem 17, 18, 19 anos, são os caras que não só lideram um time, mas têm uma puta personalidade, essa que é a verdade. Os caras que lideram a equipe e não tem medo, não tem vergonha, não se intimidam. Essa é a palavra que você usou, né? Os caras que realmente têm personalidade para estar ali. E os técnicos sabem disso e por isso que eles confiam. Porque não adianta você colocar um jogador para ele se esconder. Então, normalmente, são esses caras, os caras mais carudos, assim, que não tem conversa mole com eles, não. O Iago é um dos claros exemplos disso. Eu já posso adiantar que o Gabriel Campos, irmão do Jefferson, também é muito parecido com essa personalidade do Iago, de ser ousado, de bater para cima. Vai ser bem legal vê-lo no Paulista.
E é legal pensar que todo esse crescimento dos jovens, agora no campeonato estadual, vai dar ganho muito positivo, não só para os clubes, mas também para a seleção brasileira, né? A gente está aí com uma lista de convocados com uma idade bem elevada para o Mundial. Teve um ciclo ali praticamente que se perdeu de jogadores na casa dos 20, 30 anos que não conseguiram evoluir o quanto se esperava. E a gente vê ali uma nova fornada de jovens que prometem vir com tudo e isso vai ser bacana se realmente eles se mantiverem essa personalidade. É muito cedo pensar nisso nesse momento, mas é interessante a gente observar de perto porque com a perspectiva que eles estão deixando na gente, não tem como não pensar nos ganhos que isso pode representar para a seleção brasileira também, né? Com certeza, é o que você falou. Dos anos 90 até 97, salvo algumas exceções, essas categorias, essas gerações decepcionaram um pouco e não conseguiram substituir os veteranos que agora estão saindo de cena, né? Giovannone, Marcelinho, enfim, Alex daqui a pouco vai sair e tudo mais. Então, a geração 98 e 99, uma das melhores que eu já acompanhei, que é a geração do Iago Didi, que ganhou o Sul-Americano, né? Sub-21 recentemente. E a gente tem a geração de 2001 até 2003, 2004. 2005 também é uma geração muito boa, que eu estou acompanhando bastante base nos últimos 2 anos e dá para ver isso. Mas de 2001 para frente, a base está muito forte, muito forte. 2000 mais ou menos assim, é uma geração ali meio que no limite, né, entre 98, 99 e 2001. Então, eu não vejo tantos destaques, mas a partir de 2001 até 2003, principalmente, são jogadores com potencial muito interessante, potencial internacional, e realmente, agora que está chegando perto deles passarem para adulto, eu estou muito curioso também. Bom, Vini, a gente falou bastante aqui de diversos aspectos, principalmente extra-quadra, né? Agora chegou o grande momento desse episódio aqui do podcast, da gente apontar ali as equipes favoritas, né? Que você acha? Quem você acha que vem aí pra brigar forte pelo título nessa temporada do Campeonato Paulista? Cara, assim, não dá para não falar de Franca. Franca é o favorito, é o atual campeão e, assim, claro, perdeu peças, vai confiar mais nos jovens. Eu acho que principalmente no Gabriel vai confiar para colocá-lo na rotação, mas continua muito forte. Para mim é o time mais forte do campeonato. Agora, a gente tem a equipe que eu quero mais ver, estou muito curioso, porque é um time com uma rotação muito profunda que é o Corinthians, né? Reformulou praticamente todo o time, manteve as peças principais e, nossa, uma rotação muito profunda. Eu tava falando isso, que o banco do Corinthians, que é Arthur Pecos, Vezaro, Humberto, Nesbit e o pivô que é o Teichmann, esse banco poderia ser um time titular do NBB, para você ver a qualidade do time, né? Vai ter uma rotação sensacional, que é o que faltou para a equipe no último ano, né? Eles não conseguiram girar o elenco. Então, para mim, eu coloco eles em segundo ali, né, pro título. E aí vem Pinheiros e Paulistano, eu acho. Paulistano, eu acho que as pessoas vão subestimar um pouco esse time, mas eu acho que eles vêm forte também. E o Pinheiros, claro, teve algumas baixas que não foram repostas, né, o Ruivo e o Renato, mas eles têm talentos individuais muito fortes, né? Bennett, Dawkins e Betinho, que não dá para deixá-los de fora. De uma maneira geral, concordo contigo. Eu acho que realmente Franca é o time a ser batido. Talvez não no começo, por conta desses desfalques que a gente falou, né? E também por conta da representação mais tardia em relação a alguns clubes. Mas sem dúvida é o time mais forte do campeonato, seguido do Corinthians, realmente. Aí eu acho que depois tem um pequeno degrau, mas eu acho que Sim, Pinheiros, Paulistano, dependendo de quem chegar ainda para completar o elenco do Mogi, do Bauru, junto com o São Paulo, pode ali tentar se aproximar dos clubes da capital paulista, mas realmente sim, o Franca e o Corinthians aí correndo um pouquinho por fora, mas também com um elenco, como você disse, muito forte, sobretudo os bancários ali, praticamente uma nova equipe muito qualificada, tem tudo ali para despontar como as duas principais equipes, né?
Com certeza. Vai depender um pouco de quem chegar para Bauru e Mogi, mas Mogi, eu já tinha falado anteriormente que eles sofrem um pouco e estão largando atrás do mercado por conta do patrocinador, mas é incrível como Mogi, mesmo perdendo o time titular inteiro, porque foi mais ou menos isso na temporada retrasada para passada, está sendo isso dessa passada para agora. Eles perderam Arthur Pecos, Chamel, Gui Deodato, JP Batista, e mesmo assim eles estão montando um time interessante. Né? O Guerrinha faz um ótimo trabalho. Gostei demais deles darem espaço para o Alexei para ser armador titular. Eu acho que ele tem que dar esse passo na carreira mesmo, e agora era a hora certa, depois de umas finais de NBB muito boas, muito consistentes. Uma ótima aposta, eu diria, né, no Danilo Fusaro, que é um cara que tentou a Europa, não conseguiu e está voltando agora, eu acho que com uma outra responsabilidade. E vamos ver, né? Eles estão conversando aí com outros times, com outros jogadores. Gostei da permanência do Gruber, um cara que pouca gente fala, mas está sendo muito consistente nos chutes de fora. Mogi é uma equipe para ficar de olho mesmo. O Gruber junto com o JP Batista formaram, pelo menos para mim, o melhor garrafão do último NBB. Sim, Dois jogadores para mim com também. Dois jogadores ali com entrosamento muito bacana. JP jogando mais próximo do semicírculo, o Gruber espaçando um pouco a quadra, mas também agredindo bastante no ataque, protegendo bem, distribuindo tocos. Realmente foi interessante de ver. E a gente vai ver agora como que o Gruber vai fazer o papel de líder, pelo menos não líder de carregar a bola, isso vai ser o papel do Alexei e um pouquinho do Danilo. Mas o líder ali do elenco, de ambientar os novos jogadores, de ser o representante da torcida, já que teve todas essas perdas aí do quinteto titular, ele é o único que permaneceu no clube. Vai ser interessante de ver. Agora o Bauru eu acho que vai ser. É muito cedo para falar do Bauru, porque como o Mogi também mudou bastante, mas os principais alvos da diretoria bauruense nessa janela de transferências, o Bauru perdeu as quedas de braço, né? Primeiro com o Eu vi Alex, dizer isso também. acabou indo, ainda não foi oficializado, mas vai desembarcar no Minas. Depois perdeu também agora recentemente com o Tyrone, que por acaso também vai desembarcar no Minas, mas tinha também a possibilidade de retornar para o Mogi das Cruzes, né? Wesley também, né? Isso, o próprio Wesley, né? Era cotado já algumas temporadas aqui e acabou fechando até de maneira rápida com o Corinthians, né? Foi praticamente na Sim. primeira semana depois da final do NBB, o Corinthians anunciou o Pecos e o Wesley praticamente numa tacada só. Sim, mas uma coisa que eu aprendi, e eu respeito demais o Dema, então eu sempre falo isso, velho, nunca duvide do Demetrius, porque, cara, ele faz um trabalho sensacional, não importa destaque individual, não importa se o principal jogador não tá bem na equipe, mas a defesa do time sempre vai ser sensacional, defesa muito encaixada, principalmente quando ele tem as peças ideais para trabalhar, né? Vamos ver como que ele vai lidar com um elenco um pouco mais modesto, né, em relação às últimas temporadas, mas sem dúvida um time candidato a ser surpresa da temporada pela pessoa que tem no banco de reservas ali. Apesar de faltar aí um contender, um pontuador pro Bauru, que seria, primeiro momento, seria o Alex, depois o Tyrone, Bauru fez boas aquisições também, né, sem a mesma repercussão de anos anteriores, né, sem os mesmos holofotes, mas trouxe bons jogadores ali, são algumas apostas, principalmente alguns meninos mais jovens, mas que tem potencial. Isso, como você falou, na mão do Demetrius, pode dar um resultado muito positivo e Bauru pode sim subir um pouquinho de patamar e tentar equilibrar com essas equipes que tem um elenco mais profundo e jogadores mais experientes. Com certeza, que eu tô curioso para ver o jogo do Fagiano, né, e do Wiggins, porque assim, estrangeiro, é muito difícil analisar os elencos agora, porque a gente não sabe como que os estrangeiros vão desempenhar, mas dependendo de como for, se eles se adaptarem bem, jogarem o que o Dema está esperando, com certeza já muda a nossa percepção de patamar. Isso mesmo, Vini. Bom, Vini, antes de eu me despedir de você e deixar um recado para você dar seu recado final, eu queria repassar aqui pelo menos as duas primeiras rodadas do Campeonato Paulista,
para quem ainda não está por dentro, saber quais são os próximos jogos de suas equipes. Vamos lá. Nessa quarta-feira, abrindo o Campeonato Paulista, temos Osasco e São Paulo, às 8 horas. No mesmo horário, São João da Boa Vista e Paulistano. Na quinta-feira, dia 1º de agosto, Mogi das Cruzes e Liga Sorocabana, às 8 horas. Um pouquinho mais tarde, 8h10, Franca e América. Na sexta, Pinheiros e Osasco, às 8 e também às 8, Rio Claro e Bauru. No sábado, São José dos Campos e Corinthians, às 5 da tarde. E fechando a rodada, Mogi das Cruzes e São Paulo. Começou quente o campeonato, hein, Vini? Começou quente, bons confrontos. E com certeza, principalmente agora que a NBA esfriou, né? Com certeza eu vou estar assistindo e muita gente vai estar assistindo esse começo até para matar a abstinência aí de basquete. Bom, Vini, queria mais uma vez agradecer sua presença. Foi muito produtivo, não só para quem está assistindo, mas para mim também. Você é um dos caras que eu mais admiro aí na cobertura da NBA e do NBB. Você é um jovem talento aí que dispensa comentários. Eu queria deixar o espaço aberto aqui para quem ainda não te conhece. Eu acredito que isso vai ser bem difícil para quem está assistindo esse podcast, mas para você divulgar um pouquinho do seu trabalho, falar um pouquinho aí das estratégias, enfim, de todos os planos que você tem também para essa cobertura esportiva no Camisa 23 e também em outros projetos que eu sei que você faz parte. Bom, primeiramente, muito obrigado, Pedro. Cara, sinceramente, essas palavras aí me motivam muito a continuar produzindo conteúdo. Atualmente, eu estou no Camisa 23, como você já falou, sou o responsável pelo conteúdo de basquete brasileiro lá. E, assim, eu estou no Twitter também com o meu perfil pessoal, que é onde eu faço análises mais profundas sobre o basquete brasileiro, Vini Guimarães 32. Eu tô um pouquinho mais afastado esse ano do Twitter por conta de um projeto que eu tô tendo de base, que não é para ser público, né? É uma experiência que eu tô tendo num time de base e que está sendo muito produtiva. Eu tenho um projeto, sim, programado para lançar um blog pessoal. Eu acho que é a primeira vez que eu falo isso em público, assim. Um blog pessoal para o ano que vem, para falar bastante de basquete brasileiro, NBB e base, falar a parte mais tática, que eu acho um conteúdo que falta bastante no Brasil, né, na nossa imprensa, e eu gosto bastante de fazê-lo. Então, é um negócio que eu tô pensando muito, eu acho que vai rolar sim. Mas é isso, tô sempre pelo Twitter. Quem quiser me seguir lá no Vini Guimarães 32 é um prazer e espero que vocês, sempre que puderem e quiserem, fazer sugestões lá pro Camisa 23, que a gente tá sempre aberto. Maravilha. Bom, galera, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para sanar as dúvidas que vocês têm em relação ao formato de disputa do Campeonato Paulista, onde você pode acompanhar as equipes favoritas, o espaço que vai ser dado para os jovens, a disparidade técnica entre os clubes, principalmente as equipes que não fazem parte do grupo que disputa o NBB. Enfim, que tenha sido apanhado geral, que tenha sido muito produtivo e que vocês aproveitem essas transmissões da TV da Federação Paulista, em parceria com a GCS Esportes, porque, olha, é como o Vini falou no começo do podcast, eles, assim como a gente aqui produzindo conteúdo, eles se desdobram muito, transmitir em tempo real, são todos os jogos, você pode acompanhar, é só entrar no YouTube, digitar lá na barra de pesquisa, você vai achar facinho, então não percam nada, é o estadual mais disputado do país, serve como uma espécie de laboratório, como a gente já falou, para o NBB. É muito importante esse campeonato e a gente fica por aqui hoje. Não deixem de acompanhar nossos programas, nossos episódios. Dentro de algumas semanas iremos produzir mais conteúdos, mais voltados também para a seleção brasileira, que a partir da semana que vem já começa a realizar amistosos visando a Copa do Mundo de basquete e também trazendo toda a repercussão, desdobramentos do Campeonato Paulista, enfim, de tudo um pouco, sempre um convidado muito especial para enriquecer nosso bate-papo. Eu me despeço por aqui, um forte abraço para todos vocês, até mais, tchau!